Olá, irmãos, olá com todos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo da Confissão. Hoje nós estamos no capítulo 21. Nós vamos falar sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. É um assunto parecido, né? A Confissão começa falando o seguinte: a liberdade que Cristo comprou para os crentes no Evangelho consiste na libertação da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, do rigor e da maldição da lei e consiste na libertação dos crentes deste mundo perverso, da escravidão a Satanás, do domínio do pecado, da malignidade das aflições, do medo do aguilhão da morte, é, da vitória da sepultura e da perdição eterna. Consiste no livre acesso a Deus, prestar-lhe uma obediência não suscitada por medo escravizador, e sim por amor, como de uma criança, voluntariamente. Tudo isso, em essência, aplicava-se também aos crentes que viviam sob a lei, no Antigo Testamento. Sobre o Novo Testamento, porém, a liberdade cristã é ampliada na libertação do jugo da lei cerimonial, e que a igreja judaica estava sujeita na maior ousadia de acesso ao trono da graça, e maior medida do livre Espírito de Deus que os crentes normalmente desfrutavam sob a lei. Então, como sempre, as referências bíblicas, né, para todas essas afirmações, começando com Gálatas, acho que Gálatas é um dos principais livros, né, sobre a liberdade cristã. Atos também fala disso, quando Deus aparece para Pedro. Vamos ver essas referências. Gálatas 3:13, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso aqui, as pessoas quando veem isso pela primeira vez, né, elas ficam espantadas. Como assim Cristo foi maldito? Como assim ele se fez maldição? Isso acontece porque ele se fez como se fosse um de nós lá na cruz, né? Ele realmente tomou o nosso lugar, verdadeiramente tomou o nosso lugar. Por isso que ele foi feito maldição, porque também está escrito que maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas do livro da lei. E nós não permanecemos. Por isso, todos nós, como Paulo diz em Romanos 3, todos nós somos pecadores e, consequentemente, todos nós estamos debaixo da maldição de Deus. E Cristo tomou esse lugar por nós na cruz, como Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 3. No capítulo 1 de Gálatas, Paulo dá esse resumo do Evangelho, né? Ele diz que Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Romanos 8:3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, Romanos, né, Paulo, como sempre fazendo esse jogo de palavras, às vezes confunde a gente. É, Paulo está falando aqui que era impossível para a lei salvar a gente, que a lei, o problema da lei o problema não era a lei em si, o problema era a carne, era o homem, que então a lei estava enferma por causa do homem, porque o homem não conseguia cumprir a lei. Mas Deus fez isso enviando o seu próprio filho, e aqui quando fala em semelhança de carne pecaminosa, não quer dizer que o Senhor Jesus pecou, que ele teve pecado, não, ele é um cordeiro sem mácula, ele não tem pecado nenhum. Mas essa semelhança da carne pecaminosa é que ele tomou o nosso lugar. Mais uma vez, é o mesmo assunto. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, como profetizou Isaías, e então Deus condenou em Cristo o nosso pecado. No mesmo capítulo, no verso 28, Paulo fala que ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Coríntios 15, 54 a 57, Paulo fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Então, isso aqui é mais uma coisa que Cristo nos livrou, né? Que Cristo nos deu liberdade, ele nos livrou do poder da morte, do aguilhão da morte, da vitória da morte. Cristo venceu a morte e Paulo diz que nós vencemos junto com eles, que se nós cremos, né, no seu nome, se nós verdadeiramente cremos no Senhor Jesus, se ele é um nosso deleite, né? Então nós cremos junto com ele, nós nascemos de novo, nós ressuscitamos junto com ele. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz que quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, portanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito, recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então nós fomos adotados por Deus e nós não fomos adotados para viver atemorizado, né, para viver com medo, viver pensando, ai, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Será que eu tô salvo? Será que eu não tô salvo? Será que, não sei, essas dúvidas, né, esse medo, essa é uma tortura, né? Muita gente passa por isso. Mas aqui diz que nós fomos adotados, e com base nisso nós chamamos Deus de Pai, nós temos livre acesso. Então nós não temos um espírito de escravidão, mas nós somos adotados cordeiros de Cristo, né? Nós somos adotados filhos do Deus Pai e temos esse livre acesso por meio do Senhor Jesus. E nós temos essa certeza porque não é baseado em nada que nós fazemos, mas é baseado nele próprio, no amado, né? Lucas capítulo 1, versos 73 e 75, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Um versículo muito claro, né? Maravilhoso. Gálatas 3, 9 e 14. De modo que os da fé são abençoados como crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. João capítulo 7, versos 38 e 37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Hebreus 10, 19 e 21. Tendo, pois, irmãos, interpedeis para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, só para a gente entender, né, em resumo, né, do que nós somos libertos, então, do que Cristo nos libertou. Cristo libertou a gente da culpa do pecado, como a gente viu, da maldição da lei moral, e isso é feito, né, como a gente já viu também no nosso estudo da justificação, por exemplo, que na justificação a nossa culpa é cancelada. Por quê? Porque todas as exigências da lei, elas são satisfeitas em Cristo Jesus. O Senhor Jesus não somente morreu no nosso lugar, mas ele viveu uma vida santa. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu as exigências da lei, ele viveu uma vida sem pecado. E isso, quando nós somos justificados, nós não somente somos declarados justos, declarados, né, inocentes, mas nós somos declarados justos, porque a justiça de Cristo é depositada a nós. Então, nós somos livres daquela maldição e daquela culpa do pecado. Então, essa culpa ela é extinta quando isso acontece, e as exigências da lei, como elas já foram perfeitamente satisfeitas, elas não podem mais manter a gente em cativeiro. Como Paulo fala, é Deus quem os justifica, quem os condenará, quem vai nos condenar, né? A lei não pode nos condenar mais, porque é Deus quem justifica os seus eleitos. Nós somos também libertados, né, da escravidão do pecado. Esse é um princípio no sentido do princípio inerente, né, da natureza, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós, como fala a palavra de Deus. O próprio João Batista, quando viu o Senhor Jesus, falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com isso também ele tira a nossa escravidão do pecado, porque ele venceu o pecado, né? E ele nos dá o seu Espírito Consolador que nos convence do pecado.
e trabalha em nós e aperfeiçoa em nós a santificação, como nós já vimos também no nosso estudo. E então fica assim que, mesmo assim, né, mesmo nós sendo libertos do pecado, algumas pessoas têm essa dificuldade, porque João fala que o Senhor Jesus tira o pecado do mundo, mas a gente vê que o pecado ainda está no mundo. Mas acontece que o pecado não está mais como uma regra. Nós não somos mais escravos do pecado, os que creram em Jesus, né? Mas, infelizmente, ainda assim permanece uma lei, né? Que guerreia, né? A lei na nossa mente, guerreando contra o espírito, né? A nossa carne e trazendo então o cativeiro da lei do pecado que está nos seus membros, como Paulo diz em Romanos capítulo 7. Ele mesmo fala o bem que eu quero fazer eu não faço, porque tem uma guerra dentro de mim, a minha carne luta contra o meu espírito. Então o Espírito Santo então opera para que nós queiramos, né, e hajamos segundo o beneplácito do Espírito, e nos dá a vitória sempre, porque a vitória não vem de nós, ela vem do Espírito. Então, nós somos também libertos desse poder, desse domínio do pecado, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nos convencendo do pecado e nos ajudando a vencer o pecado e nossas próprias paixões. Então, desse jeito, né, assim nós desfrutamos paz com Deus. Tendo sido salvos, justificados pela fé, temos paz com Deus, né? Como Paulo diz. E isso inclui dois benefícios, né, da reconciliação de Deus, que através da propiciação, né, do Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote perfeito, é, e também da nossa reconciliação com Ele através dessa obra do Espírito. Então nós somos libertos do medo que atormentava e levava a gente à escravidão, e nós possuímos um amor, então, que é submisso, é confiante, que esse amor é derramado em nossos corações, e com esse amor, como a gente leu mais para cima, né, esse amor lança fora todo o medo, como João diz, no capítulo 4 da sua carta, sua primeira carta. Então o Espírito Santo, ele é pessoalmente, ele é o penhor da nossa herança. Então a nossa confiança não está no que nós fazemos, não está no que nós pensamos ou em alguma coisa de nós, mas a nossa confiança, a nossa paz, o nosso amor, né, que lança fora todo o medo, isso é por causa do Espírito Santo. Como Paulo diz, por exemplo, em Efésios 1, aqui Romanos 8, ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo da nossa salvação, e ele testifica com nossos espíritos que somos filhos de Deus. Então nós temos esse sumo sacerdote, né, sobre a casa de Deus, e nós temos essa confiança, então, nós temos essa confiança de entrar, né, na presença de Deus, num caminho aberto por Cristo. Cristo abriu esse caminho para nós não precisamos mais, não temos mais altar, não temos mais um sacerdote que media, não, nosso sacerdote agora é o sacerdote perfeito. Hebreus fala disso, que é o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, é um sacerdote perfeito, que nos deu um caminho aberto para nos relacionarmos com Deus, tudo claro pela mediação do Senhor Jesus, que é esse sacerdote perfeito. E esse é um dos meios de graça também que o Senhor nos dá, né, para nós orarmos e estarmos na presença de Deus. Nós somos libertos também do cativeiro de Satanás, como Efésios, por exemplo, diz que nós somos escravos, né, os três inimigos da nossa salvação, né, do nosso espírito, é Satanás, né, o mundo e a carne. E então nós somos libertos desse poder, né, desses poderes e do estado corrupto do nosso coração, porque, por exemplo, Hebreus 4 fala que Cristo foi em todos os pontos tentado como somos, contudo sem pecado. Ele foi tentado em todas essas coisas, mas sem pecado nenhum. Então, nós somos libertos também dessa, dessa escravidão de Satanás, do mundo, da influência que o diabo tem, né, de nos tentar, de nos induzir ao pecado, do mundo, né, da pressão do mundo e das nossas paixões da nossa carne também. Então nós somos libertos de todas essas coisas. Esse ato, né, de justificação, ele consagra o crente a Deus, como a gente já viu também. Essa santificação, ela quebra o poder da tentação, isso é uma coisa que o Espírito Santo habita em nós. Então Deus, em cada caso, né, graciosamente, ele nos capacita a resistir para que sejamos, então, vencedores contra o pecado, mais uma vez, porque não vem nada de nós, mas sim porque o Espírito que atua em nós, né? E assim Satanás também fica sujeito ao poder
do Espírito, né? O Espírito nos ajuda a resistir Satanás e põe em fuga. Como a Bíblia nos diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E então o poder maligno, né? Ele é interceptado e restringido. Nós somos libertos também na malignidade das aflições, né? Do aguilhão da morte. Então esse medo da morte, né? Esse temor da morte, Cristo, né, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele nos libertou, porque nós sabemos, nós temos uma esperança de vivermos com ele na eternidade. Então nós temos essa esperança. O livro de Apocalipse é um livro maravilhoso a esse respeito, que nos dá esse conforto no coração. Muitas pessoas têm medo, eu tive esse medo também do livro de Apocalipse, e a gente evita, né? Mas eu recomendo para os irmãos, na verdade esse é o intuito principal, né, primeiro que foi escrito o livro de Apocalipse, para dar conforto aos cristãos que estavam sofrendo perseguição, para dar conforto para saber que no final o Senhor Jesus, ele já venceu e ele vai ter uma vitória final. Ele vai colocar tudo sobre os seus pés e vai separar bodes de ovelhas e a justiça vai ser feita plenamente. Então, isso nos dá muito conforto e com isso nós somos libertos do poder e do temor da morte, uma coisa que Cristo nos liberta também. Consequentemente, Apocalipse fala, bem-aventurados os que não têm parte, né? Os que têm parte os que não têm parte na segunda morte, né? Que não morrem uma segunda vez. Os crentes que foram salvos pelo Senhor Jesus, eles são livres da condenação eterna, ou seja, eles morrem só uma vez e eles morrem para a vida. Então é uma coisa interessante. Os crentes, quando eles morrem para a vida eterna. Eles vão ter com o Senhor, como Paulo diz, por exemplo, em Romanos 8, ele diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, então, não tem o que temer o que vem depois da morte. Então, até mesmo os nossos corpos mortais, né, membros de Cristo e templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos vivificar e vai nos transformar à semelhança do nosso glorioso Redentor, Senhor Jesus. Isso está falando em Coríntios, capítulo 6, Romanos, capítulo 8, Filipenses 3. Então, em certos aspectos, né, os crentes sobre o Evangelho desfrutam dessa liberdade cristã em um grau mais elevado do que os do Antigo Testamento. Como a gente viu, nós no Novo Testamento, né, quando tudo foi consumado, né, então nós somos libertos, por exemplo, em comparação com os crentes do Antigo Testamento, nós somos libertos daquelas cerimônias, né, daquela lei cerimonial, como a gente já estudou os tipos de leis que tem, né, aquelas ordenanças, que os judeus viviam em escravidão, como diz Gálatas 4:3, um jugo de escravidão, né, que fala também em Gálatas 5:1, e ordenanças carnais, impostas, né, pelos fariseus, pelos homens, e a própria lei impõe essas coisas. A lei é perfeita, ela é pura, ela é santa, ela é boa, mas como a gente já viu, o problema é o homem, que não é nem perfeito, nem puro e nem bom. E Hebreus 9, por exemplo, fala um pouco disso. Então, em contraste com isso, né, Paulo fala aos Gálatas, por exemplo, para permanecerem firmes na liberdade para a qual que Cristo nos libertou. Então, nós desfrutamos dessa luz provinda da obra do nosso Senhor Jesus, e nós temos então o raio direto em vez do raio refletido. Então não temos mais um reflexo, uma sombra, símbolos. Não, nós temos o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, que nos dá acesso imediato ao próprio Deus, ao Deus Pai, em vez de uma limitada aproximação através da mediação dos sacerdotes e do santuário externo. Só lembrando, irmãos, assim que a gente terminar, a gente tem um momento para a gente conversar, para a gente tirar nossas dúvidas. Continuando, a confissão fala que somente Deus é Senhor da consciência. Ele liberou das doutrinas e mandamentos de homens que entrem em contradição com a palavra de Deus. Então, mais uma coisa que nós somos libertos, né? Na nossa consciência é liberta dessas doutrinas e mandamentos de homens que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que não estão contidos na palavra de Deus. Então, por isso, ao acreditar em tais doutrinas, se nós acreditamos e obedecemos esses mandamentos, por causa da consciência, nós estamos traindo a verdadeira liberdade de consciência. Então, a exigência de uma fé irrestrita, de uma obediência cega e total, significa destruir ao mesmo tempo as liberdades de consciência e raciocínio. Então, como sempre, né? Mais uma vez, as referências bíblicas para essas afirmações, Tiago 4:12, um só
é legislador de juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Romanos 14:14. Eu sei, e disso estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo quando aquele que assim a considera, para esse é impura. Então não tem nada impuro, a não ser que a pessoa considera aquilo impuro, né, pela uma fraqueza da mente dela, né, da consciência dela. Então aquilo se torna impuro porque ela não está confiando no Senhor Jesus, não está confiando na palavra de Deus que diz que todas as coisas são puras. Atos 4:19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Ou seja, nós vamos ouvir a vocês ou a Deus? Pensem em vocês mesmos. Você acha que eu vou ouvir vocês ou vou ouvir a Deus? Eu vou ficar com vocês ou com o que a palavra de Deus nos diz? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, entre o que os homens nos falam, entre o que os homens tentam impor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como Paulo fala em Colossenses, né? Ele faz essa pergunta aqui, vai ter a referência. Se vocês morreram para. Ele faz essa pergunta: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que que vocês vivem. É, por que que vocês se sujeitam às ordenanças, né, de coisas que perecem segundo a carne, segundo os preceitos e doutrinas de homens? Se vocês foram salvos com Cristo pelo mundo, por que que vocês ainda se submetem a doutrinas de homens que não estão na palavra de Deus? Porque todas essas coisas, com o uso, né, elas se destroem, que você não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz lá, não só... E fica essa... Paulo ele faz essa pergunta, né, uma pergunta até irônica, até... parece que é uma pergunta, Paulo está assim, nossa, mas como assim, né? Vocês não foram salvos com Cristo? Como é que vocês estão ainda deixando se levar por esses homens que impõem esse fardo em vocês? Essas coisas que eles falam, né, com efeito, tem aparência de sabedoria, mas é um culto a ele mesmo, é um culto à própria pessoa, é uma falsa humildade, uma falsa humanidade, e não tem valor nenhum contra o pecado, né, contra a sensualidade. Não tem valor nenhum, essas coisas não transformam o coração, essas coisas não têm confronto nenhum com o pecado, é só uma coisa superficial, como o Senhor Jesus falou dos fariseus, né? Os sepulcros caiados, o que que é isso, um sepulcro caiado? É que por dentro é osso podre, é uma coisa fedida, é uma coisa nojenta, e por fora tá aquele sepulcro pintadinho, aquele caixão bonito, aquela coisa com flores, com pintura, né, com caiado, né, com cal, tudo lisinho, mas por dentro, quando você abre, é só nojeira, é só morte, é só destruição. É isso que Paulo está falando. 1 Coríntios 3:5, Paulo fala: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 2 Coríntios 1:24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, mais uma vez, mais um pouquinho da consciência. A gente sabe que Deus, ele é o único Senhor da consciência humana, né? E, consequentemente, o que nós temos de Deus, nós temos a sua palavra revelada por ele. Então, essa é a nossa autoridade. Então, Deus se dirige à consciência humana pela sua lei, e a única revelação perfeita dele nesse mundo, né, são as escrituras inspiradas. Por isso Deus deixou a consciência humana, né, livre de toda e qualquer obrigação de crer e obedecer quaisquer doutrinas ou mandamentos humanos. Por isso, porque nós temos a palavra de Deus. É o que Paulo fez aquela pergunta: se vocês têm a palavra de Deus, se vocês morreram com Cristo, todas essas coisas, por que que vocês se deixam levar por mandamentos de homens? Então nós somos livres. Nossa consciência ela é livre desses mandamentos de homens, é, mas nós estamos cativos, né, à palavra de Deus. Por isso, crer nessas doutrinas, né, e obedecer esses mandamentos, né, como a confissão fala, é se fazer culpado de novo, é se colocar debaixo de escravidão, como Paulo fala em Gálatas, né, que ele fala, se vocês se circuncidaram, vocês fizeram nula a graça de Deus, vocês fizeram nula a cruz de Cristo. Mas essa liberdade, ela não é absoluta, né, como nós vamos ver. Deus, por exemplo, estabeleceu alguns limites, né? Ele colocou a igreja, por exemplo, que a igreja exerce disciplina também com seus membros, tudo segundo a palavra de Deus.
E nós temos o Estado também, a obediência às autoridades, que é uma coisa que a Bíblia nos ensina, que, claro que importa mais obedecer a Deus do que aos homens, mas enquanto não vai contra a nossa fé, nós obedecemos todas as leis também, do nosso país, né, que nós vivemos. E isso é parte essencial, na verdade, da obediência a Deus. Fala também da obediência aos patrões, né, como se estivesse trabalhando para Deus. Então nós temos esses limites. E nós vamos ver também mais para frente que tem outro limite também. Então já ficou claro que para a gente, né, como a gente já estudou, é a base da nossa confissão, da nossa vida cristã, que a Escritura é absolutamente uma norma, é a nossa norma de fé e prática, completa, perfeita e o nosso juiz de todas as controvérsias que possam acontecer e de toda a nossa vida. Tudo que é contrário à Escritura não pode ser verdadeiro, isso é uma coisa que a gente já viu. Toda adição ao que é revelado ou ordenado na Escritura não pode ser obrigatória à consciência. Nossa consciência é livre dessas coisas, como a gente já viu. E como as Escrituras são claras, cada crente ele é pessoalmente responsável por interpretar a Escritura e julgar para si mesmo todas as doutrinas e mandamentos humanos à luz da Escritura. Claro que nós temos os meios de graça, por exemplo, a igreja, os irmãos. A Bíblia fala disso também, que Deus colocou, cada um tem um dom na igreja, tem os mestres, tem os pastores, tem os evangelistas, tem todos os tipos de dons, né, na igreja, os ofícios, e Deus dá esses meios de graça para guiar o seu povo, fala muitas vezes para a gente exortar uns aos outros, né, e se ajudar com toda a verdade. E isso é mais do que provado com as escrituras, né? Que nós devemos interpretar, nós temos essa obrigação de cada um de nós examinar a escritura, porque a Bíblia fala isso várias vezes, ela fala a todos os crentes, né? Não fala para os pastores fazerem essas coisas, examinar as escrituras, não, ela fala para todos os crentes e fala para todos os crentes também que eles têm o dever de, se alguém pedir a razão da fé deles, eles têm que dar essa razão da fé, eles têm que saber do que eles estão falando, do que eles creem, e também resistir à autoridade, mesmo dos líderes de uma igreja legítima, quando eles se opõem à autoridade do Senhor da consciência. Ou seja, Paulo fala, por exemplo, é importante que haja, é bom que haja heresias entre vocês, para que os que são sinceros se manifestem. Então, quem é sincero se manifesta quando ele vê uma heresia. Então, esse é um dos pontos também da liberdade na nossa consciência e do nosso dever como cristão, que todos temos. Então, a igreja que Cristo promete guiar toda a verdade, né, e preservar do erro fatal, não é uma hierarquia, um corpo de oficiais, não tem um supremo que decide tudo, mas é uma corporação, é todos os irmãos chamados ou eleitos, todos os crentes, né, têm esse chamado para exortar uns aos outros, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus e para ser santificados na palavra de Deus. Por último, né, esse é o capítulo muito curto, o capítulo 3, né, desse capítulo, os que praticam algum pecado ou alimentam qualquer desejo pecaminoso a pretexto da liberdade cristã, pervertem o desígnio principal da graça do Evangelho para a destruição de si mesmo. Desse modo, eles subvertem a finalidade da liberdade cristã, isto é, que sendo libertados das mãos de todos os nossos inimigos, possamos servir ao Senhor em santidade e retidão perante Ele, sem medo, por todos os dias de nossa vida. Então, Romanos 6, 1, 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, Paulo aqui está fazendo uma pergunta, né? Ele imaginou, ele falou um pouco antes, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, alguma pessoa, então eu vou pecar mais para que tenha mais graça. Se onde tem pecado tem o dobro de graça, então eu vou pecar mais para ter mais graça. Então, é uma coisa óbvia, né? Mas Paulo está respondendo isso. Ele faz essa pergunta retórica. O que que a gente vai dizer então? Será que isso está certo? Paulo responde: de modo nenhum, jamais, impossível isso. Como que nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Então, Paulo fala uma coisa óbvia, mas isso acontece muito nos nossos dias, essa perversão da graça. Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Segundo a Pedro
2, 18 e 21, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, né, ou seja, orgulhosas, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dada. E a Escritura fala é, do começo ao fim, né, sobre essa libertinagem, sobre o pecado, todo esse mesmo sentido, né, dessa libertinagem, né, e isso acontece muito. Quando a gente vê todas essas dádivas, né, dessas liberdades que Cristo nos dá, a gente fala, né, que Cristo nos livrou, nos libertou, nos salvou. Se algumas pessoas, né, pervertem isso, quando a gente fala, por exemplo, que nós somos salvos pela fé, que não é nada que a gente faz também, isso acontece, infelizmente, não porque a mensagem está errada, mas porque essas pessoas, como o Senhor Jesus disse, elas amam mais as trevas do que a luz. Então, a nossa liberdade em Cristo, nós não podemos usar ela para dar ocasião à carne. Pelo contrário, não está escrito, sede santos, porque eu sou santo, é o que o Senhor Jesus nos diz. Então, nós temos esse chamado para ser santo. Então, por exemplo, Paulo trata disso, por exemplo, no capítulo 5 de Gálatas. Tiago também fala, por exemplo, que nós somos atraídos a pecar pela inclinação da nossa carne, né? Por atendermos a nossa carne, nós somos tentados por isso. E se nós alimentamos ou damos crédito a esses desejos da carne, ele nos dominará. Tiago fala isso no capítulo 1. Então Deus quer, como no momento da criação, por exemplo, que sejamos puros, santos e imaculados. Tiago, por exemplo, um exemplo que fala isso, que é o verso 18 no capítulo 1. E o que que é essa carne? Então, a Bíblia fala tanto de carne, né? Essa carne, que a gente já viu também, Efésios fala que nós somos, um dos nossos escravizadores, né? Dos que não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo. Essa carne é o que nós chamamos, é os nossos desejos interiores, as nossas paixões, as nossas concupiscências, quando a Bíblia fala também de concupiscências, são as nossas paixões, aquelas coisas, os nossos desejos, os nossos desejos pecaminosos. E esse desejo a Bíblia fala que tem que ser domado. Então, vigiamos, né, para que esses desejos não nos dominem. Os desejos da carne têm que ser totalmente mortificados, né? Tem que ser mortos. Tem aquele livro famoso, né, A Morte da Morte de Cristo, e a mortificação do pecado também, que a morte morreu em Cristo, e com isso é claro que o pecado também deve ser mortificado. Então, nós encontramos, por exemplo, isso em Romanos 8, Paulo fala disso. Então, esses ensinos falsos, né, e errados tentam transformar a graça de Deus em libertinagem. Judas também fala isso na sua carta, no verso 4, por exemplo. Ele diz que há quem ensine uma falsa liberdade dentro das escrituras sagradas. Esses mancham a terra com devassidão e sua malícia por propagar o erro. Jeremias 3:2 fala isso. Os ímpios ao nosso redor tentam nos influenciar e nos encaminhar a nos levar abertamente para as coisas erradas. Salmo 1 fala disso. Então é nossa obrigação não nos deixar seduzir pelas coisas erradas, Provérbios 1:10. Então essa prática da libertinagem também tem vários males, né, obviamente, e um deles, por exemplo, é a difamação, que traz no nosso meio, 2 Pedro 2:2 fala isso. E o Senhor Jesus nos ensina que o mal não é o que entra pela boca, isso foi pregado ontem, mas o mal é o que sai pela boca, porque isso vem do coração, das nossas paixões, da nossa carne, Marcos 7, versículos 20 a 23. Então, muitos usam essa liberdade, né, que há em Cristo como um pretexto para praticar coisas erradas e pecaminosas. E nós não podemos nos deixar levar pela nossa carne, então, e nem pelo meio, pelo lugar onde a gente está, pela pressão do mundo, né, pela pressão da nossa cultura. E então todos somos frutos dos meios em que nós vivemos e nós temos que vigiar para manter dentro do propósito de Deus. Mas tem a liberdade verdadeira, como a gente já viu, a liberdade que o Evangelho nos garante, que ela é caracterizada por um conflito e não por um conforto. Então não é um conforto, Deus me salvou, estou tranquilo, não preciso fazer nada porque a salvação é pela fé, então eu vou ficar aqui tranquilo, um conforto, né? Mas a vida cristã ela é caracterizada pelo conflito, pela guerra contra o pecado, pela mortificação do pecado, pela santificação.
Então nós somos livres pelo Evangelho, mas a nossa vida é uma guerra contra o pecado. E a liberdade do Evangelho nos garante vitória contra todos os desejos da carne. Nós somos livres não para o que a gente quer, né, mas para vencer os desejos da carne. Pelo contrário, somos livres para lutar contra nossas paixões que são contrárias à glória de Deus. Então nós precisamos aprender como o Espírito, é, com o Espírito, né? Nós precisamos junto com o Espírito vencer essa guerra. Lembramos que não somos reis, né? Mas que Cristo é o Rei dos Reis, Ele que é o Senhor dos Senhores, e que o desejo da carne sempre faz falsas promessas. Ele é mentiroso. Então nós temos que fazer com o pecado o que ele faz com nós. Nós temos que matar ele, condenar e matar o pecado, que é isso que ele faz conosco. Então nós temos que ver essas evidências, né? A Bíblia nos chama para examinar nós mesmos. Examinem vocês mesmos para ver se vocês estão na fé. Então nós temos que ver as evidências, né? Os frutos. Se nós estamos em guerra, se nós estamos nessa guerra, como que nós estamos operando? As obras da carne são os vícios, né? Os frutos do Espírito são virtudes. Tão diferentes dessa ética grega, né? Da época, que você se tornar o que você é. O Evangelho diz para a gente se tornar semelhante a Cristo. Não para a gente seguir, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou viver assim, esse é o meu jeito. Não, nós somos chamados a se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo pelo poder do Espírito que vem de Cristo. Então é, nós temos que ter essas evidências. Paulo, quando ele fala disso, por exemplo, no capítulo 5, né, das obras da carne, ele faz esse contraste, né? Ele começa falando da imoralidade sexual, que é uma das obras da carne, que é um termo amplo, né, para todo tipo de perversão sexual, dentro ou fora do casamento. Ele cita a impureza e libertinagem, como a gente leu, devassidão, ou seja, falta de limites, né, de respeito ao próprio, de respeito, né. E o segundo grupo de pecados, ele descreve a idolatria, o ato de tornar algo bom em algo supremo. E Paulo dá exemplos, ele fala da feitiçaria, da tentação, de querer ser o próprio Deus, né? Na verdade, todo pecado é isso, a gente quer ser o nosso próprio Deus, a gente desfaz da palavra de Deus, acha que Deus está errado. E Paulo termina então com os pecados de excesso, das bebedeiras, das orgias e coisas semelhantes. E os que praticam tal coisa, ele fala, não herdarão o reino de Deus. Então depois Paulo vai falar, ele começa com o mas, né? E Paulo vai falar que o começando com mais, né, ele fala que ele faz o contraste entre os frutos da carne e os frutos do espírito. Ele começa pela máxima do amor. Então, não o amor necessitado, mas o amor doador, o amor sacrificial, o amor semelhante ao amor de Cristo, que se entrega, o amor sacrificial, o amor de Deus, que não precisava de nós, então Deus não precisava de ninguém, mas ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Paulo continua com a segunda virtude, que é a alegria, o deleite em Deus, né, o seu valor, a sua beleza, a satisfação em Deus. Depois ele fala de paz, do descanso, né, na soberania divina, fala da longanimidade, né, da paciência, da capacidade de suportar as pessoas, benignidade, a gentileza, né, mansidão, e por fim ele fala do domínio próprio também, que você não é o seu desejo, né, não pode deixar o seu desejo te dominar. Então tem esse contraste que Paulo fala, e fica para gente essa lição para a gente se examinar, né? Se a gente está pervertendo essa liberdade, como que está a nossa consciência, como que nós estamos em relação com essas coisas, quais são os frutos que nós vemos na nossa vida? Nós vemos os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Qual que é a nossa situação? Nós somos genuinamente transformados pelo Espírito? Quem que somos nós, né, nesse uso da liberdade cristã? Os últimos versículos, né, dessa carta, desse capítulo, fala que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, quem que é de Cristo Jesus? Se você não crucificou a sua carne com suas paixões, com seus desejos, você é de Cristo Jesus? Paulo está falando que não. Então, fica essa reflexão para a gente, né, desse capítulo. Então, nós temos que crucificar os desejos da carne em um nível, né, motivacional, em um nível maior, não apenas no nível físico. Nós temos que lembrar que nós estamos em Cristo Jesus e que nós não precisamos de outro Salvador. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo e nossa nova identidade está em Cristo.
Então a nossa carne não controla mais, nós morremos para a carne como a gente viu. Então nós não podemos ser orgulhosos, né? Quer pela vanglória de supostamente cumprir a lei, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, ou pela libertinagem, de achar que não precisamos da lei, eu sou salvo pela fé, não preciso da lei. Não, a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos, as obras são evidência que a nossa fé é verdadeira, nós somos livres em Cristo, e com essa liberdade, nós evidenciamos o fruto do Espírito a cada dia. Irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. É um assunto até extenso, né? Se for entrar nos detalhes, mas é um assunto até direto, né? Um assunto que a Bíblia fala com muita claridade. Esse foi o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a todos. Nós nos vemos no próximo estudo com a ajuda de Deus. Deus abençoe, irmãos.